A história da Europa em 10 minutos, do caos à glória. Fala, galera curiosa do Impérios em Mitos. Sou eu, Otávio Marinho, e hoje a gente vai embarcar numa jornada épica. Como um pequeno continente, cheio de tribos e reinos em guerra, se tornou o centro do mundo por séculos. Das florestas geladas dos celtas às legiões de Roma e o sonho imperial de Napoleão, a Europa foi palco de milênios de pura intensidade. Guerras, alianças impossíveis, descobertas e traições dignas de cinema. Vamos contar 2.500 anos de história europeia em apenas 10 minutos. Se inscreve no canal Impérios e Mitos, ativa o sininho e esmaga o botão de like. Bora nessa? O berço da civilização ocidental, gregos e romanos. Nossa viagem começa na Antiguidade Clássica, que moldou o Ocidente. Antes dos gregos e romanos, a Europa era um mosaico de povos e tribos. A centelha que unificou o continente surgiu na Grécia Antiga, com suas cidades-estado como Atenas e Esparta. Atenas, berço da democracia, e Esparta, potência militar, nos deram um legado incrível. Filosofia, arte e a ideia de liberdade individual nasceram ali. Roma, de uma pequena vila, cresceu e conquistou a Itália e o Mediterrâneo. Figuras como Júlio César e Augusto transformaram Roma em um império colossal. Estradas, aquedutos e o direito romano são legados que influenciam até hoje. A Pax Romana permitiu que a cultura e a economia florescessem. Mas o império enfrentou corrupção, disputas e invasões bárbaras. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente foi deposto. O legado de Roma continuou a influenciar a Europa por séculos. Entre a cruz e a espada. A Idade Média sombria e iluminada. Com a queda de Roma, a Europa mergulhou na Idade Média. O poder fragmentou-se em reinos germânicos, e a Igreja Católica emergiu como força unificadora. O feudalismo organizou a sociedade em uma teia de lealdades. A vida girava em torno do campo, dos castelos e dos cavaleiros. As cruzadas, convocadas pelos papas, buscaram reconquistar a Terra Santa. A Idade Média viu o renascimento comercial e urbano a partir do século XI. As cidades cresceram e a burguesia desafiou a ordem feudal. Surgiram as primeiras universidades e a filosofia escolástica. A arquitetura gótica nos presenteou com catedrais majestosas. A Baixa Idade Média viu a formação dos embriões dos estados nacionais. Reis fortaleceram seu poder, unificando territórios como França, Inglaterra e Espanha. A Idade Média foi um período de transformação e renascimento. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por crises profundas. A peste negra dizimou a população, mas a Europa se reergueu com o Renascimento. O Renascimento, iniciado na Itália, redescobriu a Antiguidade Clássica. O humanismo colocou o ser humano no centro das atenções. Cidades como Florença e Roma foram centros de efervescência criativa. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo elevaram a arte a novos patamares. Na ciência, Copérnico e Galileu revolucionaram a astronomia. A Era dos Descobrimentos viu Portugal e Espanha explorarem novos mundos. Vasco da Gama chegou à Índia e Colombo descobriu as Américas. As grandes navegações mudaram o mundo, trazendo novos produtos e culturas. O intercâmbio colombiano transformou a Europa e as Américas. O Mediterrâneo perdeu sua centralidade para o Atlântico. A Europa se preparava para conquistar o mundo. No século XVIII, o Iluminismo varreu a Europa, defendendo a razão e a liberdade. Pensadores como Voltaire, Montesquieu e Rousseau inspiraram revoluções. A Revolução Francesa de 1789 transformou a França e ecoou por toda a Europa. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa sob domínio francês. Suas guerras redesenharam o mapa europeu, mas seu império caiu em 1815.
A Revolução Industrial na Inglaterra transformou a produção e a sociedade. Novas máquinas e fábricas mudaram a economia e o cotidiano. Surgiu a classe operária, que lutou por melhores condições de vida. O imperialismo europeu dominou a África e a Ásia. A partilha da África dividiu o continente entre as potências europeias. No final do século XIX, a Europa estava no auge de seu poder global. Mas as tensões entre as potências cresciam, levando à beira de um abismo. A Europa caminhava para a Primeira Guerra Mundial. O início do século XX encontrou uma Europa pronta para a guerra. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi uma carnificina brutal. Impérios desmoronaram e a Europa saiu traumatizada e endividada. A crise de 1929 gerou desemprego e descontentamento social. Regimes totalitários como o nazismo e o fascismo ascenderam. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi ainda mais devastadora. O Holocausto e as bombas atômicas mostraram o poder de autodestruição. A Europa estava em ruínas, dividida entre EUA e URSS. A Guerra Fria dividiu o continente, mas o sonho de unidade surgiu. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi o embrião da União Europeia. A queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS abriram caminho para a reunificação. A União Europeia representa um projeto único de cooperação. A Europa é um exemplo de superação e construção de um futuro de paz. E aí, pessoal? Que viagem intensa, hein? Percorrer 2.500 anos de história europeia em tão pouco tempo é um desafio e tanto. Mas espero que vocês tenham curtido cada momento dessa jornada aqui no Impérios em Mitos. Como a gente viu, a Europa não é apenas um pedaço de terra no mapa. Ela é, acima de tudo, um símbolo poderoso de transformação constante. Um laboratório da experiência humana, onde as maiores glórias e as mais profundas tragédias se encontraram e se chocaram, moldando não só o destino de